que você voltou! Que bom que você não desapontou o Papituca! O Papi estava ansioso pela sua chegada. E sabe o que o Papi preparou para você? O Papi vai falar da estrutura da proteína e também da sua desnaturação. Para começar, o Papi gostaria de dizer que basicamente as proteínas podem apresentar 4 estruturas: primária, secundária, terciária e quaternária. Imagina que quando uma proteína está pronta, ela sai do retículo endoplasmático rugoso ou do ribossomo, que são os locais onde ela pode ser produzida, e ela sai como se fosse um fiozinho esticado. Essa é a estrutura primária, que nada mais é do que a sequência de aminoácidos dessa proteína. Conforme vai passando o tempo, essa proteína ela vai dando uma embolada e chegando na estrutura secundária. Vai passando o tempo, ela embola ainda mais e chega na estrutura terciária. Algumas proteínas elas param por aí. Outras, começam a unir várias estruturas terciárias e chegam na última estrutura, que é a tal da quaternária. E acrescenta aí pra nós que essa parada importante aí pra nós da quebrada: as proteínas só estão ativadas, ou seja, trabalhando, se estiverem na estrutura terciária ou na quaternária. O que isso significa? Que quando a proteína está pronta, ela ainda não está ativa. Lembra que ela sai do ribossomo ou do rugoso na forma esticada, na estrutura primária? E com o passar do tempo, ela vai chegar na terciária ou na quaternária. É só nesse momento que ela se tornará ativada. Quem mantém essa estrutura secundária são as ligações de hidrogênio. Já a terciária e a quaternária são mantidas por ligações de sulfeto. Uma curiosidade para vocês: tá vendo essas duas proteininhas aqui? Tá vendo? Nome delas: queratina. Isso, aquela presente no cabelo. Ô Papi, as duas estão na estrutura terciária. Então, só que essa muito mais enrolada do que essa. E o motivo é simples: aqui tem muito mais ligações de sulfeto do que aqui. É por isso que aqui está mais embolada. Sabe onde você encontra esse tipo de queratina? Em pessoas que têm cabelo crespo. Já essa daqui, em pessoas que têm o cabelinho liso. Agora, você sabia que a estrutura e a função de uma proteína são determinadas pela sequência de aminoácidos? Vamos dar uma viajada com o Papituca e tentar entender o meu raciocínio? Vamos pensar assim, que cada aminoácido é uma letrinha, beleza? Quantos aminoácidos existem mesmo? Isso, 20. Então a gente vai ter 20 letrinhas, beleza? Você concorda que as letras são usadas para formar palavras? E com 20 letrinhas a gente consegue montar milhares de palavras. É isso então que vai acontecer. Se a gente tem 20 aminoácidos, a gente vai conseguir formar milhões e milhões de tipos de proteínas. Agora, vamos brincar com as letrinhas com a finalidade de montar palavras? Dá uma olhada nessa primeira: amor, que é o que a gente mais precisa nesse planeta, né? 4 letrinhas diferentes. Você concorda que se eu mudar a ordem dessas letrinhas, eu consigo montar uma outra palavra? Tipo Roma. E se eu mudar de novo essas letrinhas, eu consigo montar a palavra mora. Papi, 3 palavras diferentes compostas pelas mesmas letrinhas. A única coisa que está mudando de uma palavra para outra é a ordem dessas letrinhas. Cara, com as proteínas acontece exatamente a mesma coisa. Nós podemos ter proteínas diferentes compostas pelos mesmos aminoácidos. A única coisa que a gente vai ter que fazer é mudar a ordem desses aminoácidos. Só um cuidadinho, tá? As proteínas não têm necessariamente sempre o mesmo número de aminoácidos. Tá certo? Agora, olha como essa sequência de aminoácidos, ela é importantíssima. Dá uma olhada nesse caso. Hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos. Ai, Papi, são elas quem transportam oxigênio. É isso mesmo.
mas para isso elas precisam de uma proteína dentro delas, a famosinha hemoglobina. Agora, compara essas duas hemácias aí. Uma é normal e a outra lembra um foice. Tanto é que ela é chamada de falciforme, forma de foice. Essa falciforme, ela está presente em pessoas que têm uma anemia genética, conhecida como falciforme. Agora, por que essa diferença ela aparece? A hemoglobina dessas hemácias falciformes, ela é diferente da normal. Aí você deve estar pensando, caraca, papi, deve ser muita diferença. Cara, a diferença ela está apenas em o papi Tuca disse, um aminoácido. Tanto a hemoglobina normal quanto a falciforme possuem a mesma quantidade de aminoácidos. Para ser mais preciso, o papi diria 574. Ô papi, se elas têm então o mesmo número de aminoácidos, o que vai mudar de uma hemoglobina para outra? É exatamente a ordem deles. Na verdade, essas duas proteínas, elas têm praticamente a mesma sequência. É só um aminoácido que foi trocado. Então, vem com o papi, que o papi fez um esqueminha para você aqui na lousa. Imagina que está vindo um monte de aminoácidos, E o papi destacou só alguns aminoácidos dessa hemoglobina, ok? Aqui tem a treonina, aqui tem a prolina, aqui tem o ácido glutâmico e aqui tem um outro ácido glutâmico de novo. E depois continua mais aminoácido. Essa sequência de cima aqui é da hemoglobina normal. Agora, dá uma olhada para a sequência de baixo. Continua vindo um monte de aminoácidos igualzinho da sequência de cima, que vinha lá também, ok? Aí chegou aqui, tem a treonina igualzinho aqui, tem a prolina igualzinho aqui, só que dá uma olhada nesse ponto. A valina entrou no lugar do ácido glutâmico, o restante é tudo igual, ou seja, daqui para lá é tudo igual, daqui para cá é tudo igual, o que está mudando é apenas esse aminoácido. Cara, é a troca desse aminoácido do ácido glutâmico pela valina que acaba deixando a hemoglobina falciforme e a pessoa desenvolvendo esse tipo de anemia genética. Olha só como a gente é vulnerável, né? É um aminoácido só que foi trocado no meio de 574 que acabou mudando totalmente a hemoglobina, e isso vai gerar um monte de restrições nessa pessoa que tem esse tipo de anemia genética. A desnaturação é um fenômeno que pode ser causado por alguns fatores. Por exemplo, uma temperatura muito alta, ou então uma alteração de pH, ou ainda quando a proteína é exposta a determinadas substâncias químicas. Ai, papi, e o que vem a ser essa desnaturação? É quando esses fatores levam a proteína da estrutura terciária ou quaternária para a estrutura primária ou secundária. Ah, papi, então ela sai da fase ativa e vai para a fase inativa. É isso mesmo. Só não se esqueça que, como não foi alterada a estrutura primária, os aminoácidos continuam na proteína, na mesma sequência, bonitinha, como se nada tivesse acontecido. A composição da proteína, ela não muda. O que muda é apenas a estrutura. Ai, papi, é por isso então que a febre muito alta, ela é perigosa? É isso mesmo. A elevação da temperatura corporal pode desnaturar proteínas essenciais para o bom funcionamento da célula. Isso pode levar até a morte do indivíduo. Agora, e o ovo? Quando fritamos ou cozinhamos, ele muda o aspecto, não muda? É porque as proteínas dele são desnaturadas. Ai, papi! Então é melhor eu comer ovo cru, porque lá as proteínas vão estar ativadas, e isso vai fazer um bem danado para mim. Calma, pelo amor de Deus. Fala para o papi, por que você come proteína? Isso, é para pegar os aminoácidos dela. Beleza, no ovo tem proteína? Pra cacete. Agora fala para mim, tanto no ovo cru quanto no cozido, a proteína não está lá?
A composição dela muda? Jamais. O que muda é apenas a estrutura quando você desnatura. Ou seja, no ovo cru ou no ovo cozido, os aminoácidos estão lá do mesmo jeito. Então não vai cair nesses papinhos de blogueirinha famosa dizendo que comer ovo cru é melhor do que cozido, porque em termos de objetivo você vai conseguir alcançá-los de qualquer forma. Você quer os aminoácidos. Agora vem com o Papituca, que no próximo vídeo você vai encontrar as proteínas mais famosas, as tais enzimas. O Papi te espera lá. Tchau!